Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, maravilha, irmãos, estamos começando nessa noite de Shabbat, o mês de Elul. O mês de Elul quer dizer um acrônimo que significa eu sou do meu amado e meu amado é meu, referindo-se ao nosso amado Yeshua, louvado seja o nome dele para todo sempre. Eu queria aqui, meus irmãos, também falar que nós vamos hoje examinar Parashá Re'eh, e Re'eh também é um acrônimo, que quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer, e o mês de Elul chegou. Por quê, irmãos? Porque a Parashá Re'eh, ela é sempre examinada, poucos dias do início do mês de Elul, ou no próprio início do mês de Elul, como é o caso de hoje. Então, hoje nós estamos iniciando o mês de Elul e uma notícia maravilhosa para todos é que o rei já está no campo. Aleluia! O rei já está no campo para abençoar seus filhos e efetivamente também para exercer o domínio que lhe pertence sobre todo o planeta. Louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. Então, queridos, nós vamos examinar na Parashá Re'eh hoje, nesse início de mês de Elul, já também falo aos irmãos que nós estaremos examinando, que cada um venha examinar o Salmo 27, ler o Salmo 27, de manhã e à noite, na nossa congregação é de manhã e à noite, louvado seja o nome do Eterno para todo sempre, até o fim de Tabernáculos, amém? Até o fim da festa de Tabernáculos. Então, todo dia, de manhã à noite, até o fim de Tabernáculos, desde 1º de Elul, que agora estamos hoje em 1º de Elul, amém? Então, queridos, vamos examinar dentro da Parashá Re'eh, que quer dizer observe, nós vamos examinar, irmãos, o texto que se encontra ali em Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, amém? Capítulo 14, no versículo 1º, irmãos? Que diz assim, Banina ten lahashem Elohekem, que quer dizer, filhos sois do Senhor vosso Deus, amém? Então, queridos, nós vemos aqui, irmãos, a palavra do Eterno, só vamos ler essa parte do versículo 1º, de Deuteronômio 14, que o Eterno, ele chama ao povo de Israel como seus filhos. Olha que maravilha, irmãos? É uma bênção maravilhosa você ser chamado filho de Elohim, filho de Deus, maravilha. E todos os gentios que forem enxertados na oliveira, como diz aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, em Romanos capítulo 11, no verso 16, diz assim, se as primícias são santas, quer dizer, os israelitas, também os patriarcas, as primícias, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, também a massa ou seja, os Yehudim, os judeus, os israelitas. E se a raiz é santa, a raiz é Yeshua, HaMashiach, amém? Também os ramos o são, também são os Yehudim, os judeus, os israelitas. E se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, se alguns israelitas pecaram e foram retirados da oliveira, e sendo os gentios, ambujeiro, foi enxertado no lugar dele por ser fiel ao Eterno e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Oh, que maravilha! Para fazer parte dessa oliveira, participante. A oliveira já existe, a gente só entra nela depois. Amém? A oliveira é Israel. Louvado seja o nome do Eterno. Então, ali diz que já aquele que entra nessa oliveira, os gentios, podem participar da raiz, que é Yeshua, e da seiva, que é a Torá. Louvado seja o nome do Eterno. Mas alguém vai perguntar assim, meus irmãos, mas olha que bênção, é o povo de Israel, os filhos de Israel, o Eterno considera os filhos de Israel como o povo de Israel como seus filhos. Amem Israel, quer dizer, povo de Israel como seus filhos, Mas por que, irmãos, então tem tanto problema, irmãos? O povo de Israel tem tanto problema, se são filhos do Eterno, se são filhos de Adonai, por que tem tanto problema, irmãos? Então nós vamos ver isso hoje, responder essa pergunta. Mas antes eu queria também citar aqui Êxodo capítulo 4, quando o Eterno fala para Moisés dizer a Faraó, capítulo 4, verso 22, que assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Maravilha, queridos? Então, Israel é o primogênito, e nós
estamos, e o povo e os gentios entram nessa oliveira, amém, enxertados, sendo o jambuzeiro enxertados, para participar da seiva também, que é a Torá do Eterno. Mas nós vamos ver isso aqui que é importante, irmãos, as características dos filhos, mas a gente vê que os filhos, né, a pergunta que se faz aqui é, por que, né, o povo de Israel sofre tantos problemas se são filhos, né? Se são filhos, não era para sofrer problema? Será que é isso? Não. Nós vamos ver aqui por quê, irmãos. Amém? Primeiramente, meus irmãos, né, essa questão do povo de Israel ser filho do Eterno, amém? São o Eterno chamar na própria Torá que eles são o meu filho, amém? São meus filhos, como nós lemos aqui na Devarim 14, verso 1, na primeira parte do versículo. Então nós vemos aqui, queridos, que o Eterno, ele está falando aqui que Israel é seu filho, e isso, meus irmãos, na Guemará, amém? Na Guemará, na literatura rabínica, na Guemará, tem uma palavra, sim, irmãos, que diz que os anjos, os Melahim, eles chegaram até a perguntar ao Eterno, né, a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, ora, por que, irmão? Por que o Eterno? Tu carregas os filhos de Israel, o povo de Israel, por que tu carregas? Tu os perdoas quando eles erram e tu os carregas? Então os anjos, os Malachim, perguntaram para o Eterno Todo-Poderoso, o grandioso Eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Eterno Todo-Poderoso. Então o Eterno respondeu, porque eles fazem aquilo que eu exijo, né? E muitas vezes fazem até mais. Ah, que maravilha, né, irmãos? Quando nós colocamos cercas, meus irmãos, naquelas coisas para evitar, né, que a pessoa venha pecar, obviamente, também o Eterno se agrada disso, né, irmãos? Desde que não sejam coisas excessivas, não venha comprometer a obediência de outros mandamentos da Torá, amém? Mas que seja protegida a obediência de todos os mandamentos. E aqui, meus irmãos, nós vemos também algo muito interessante, meus irmãos, amém? Que o Eterno, ele, na própria Guemará, fala assim, né, irmãos, que no fim dos dias, quando for dada a recompensa, o galardão e a salvação também, né, os povos vão chegar perante o Eterno, diz a Guemará, e eles dirão assim, ora, mas tu salvaste e o povo de Israel, né, e sabemos que isso vai acontecer, né, o povo de Israel, o remanescente de Israel será salvo ao final da grande tribulação, e nós vemos aqui, e fora os que já foram salvos, né, irmãos, e o Eterno diz, e os outros povos, né, os romanos, os persas, eles vão dizer assim, ora, tu salvaste Israel, né? Por que nós não vamos ser salvos, não vamos receber recompensa? E aí o Eterno vai dizer, porque vocês não quiseram conhecer a Torá e nem cumprir a Torá. Isso está na Guemará. Amém? E aí eles perguntaram, não foi porque não cumprimos a Torá, foi porque tu não ofereceste a Torá para nós. E o Eterno vai dizer, não, ofereci a Torá para toda a humanidade. A Torá está disponível para todos cumprirem. E aí os outros povos vão perguntar assim, mas tu não nos obrigaste a cumprir. Tu não nos obrigaste a cumprir e obrigaste ao povo de Israel a cumprir a Torá. Aí está a diferença, né, irmãos? Os próprios gentios, eles, quando se colocam obrigados a cumprir a Torá, eles fazem parte da oliveira. Louvado seja o nome do Eterno. Mas na Guemará fala que naquele dia, os gentios que não forem aceitos vão perguntar, tu obrigaste o povo de Israel a cumprir? E a nós não. E aí, meus irmãos, é que está a diferença. Quando nos sujeitamos a obedecer a Torá do Eterno, obrigatoriamente cumprir a Torá do Eterno, nos colocamos como filhos do Eterno. Amém? Nós temos aqui, inclusive, meus irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que a gente estava falando dos problemas, né? Por que tem problemas? Diz assim, porque o Eterno corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mãe, se estáis sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, irmãos, quando obedecemos a Torá, o Eterno nos obriga a obedecer a Torá, é porque o Eterno nos trata como filhos. Porque o próprio Yeshua HaMashiach disse que não cairá um tio da Torá até que o céu e a terra passem. Aleluia. E a seiva que Paulo fala em Romanos, capítulo 11, verso 17, de que somos participantes, a seiva da oliveira é a Torá, é o alimento de Israel. Então os gentios se alimentam da seiva que já existe. Louvado seja o nome do Eterno. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui mais essa palavra aqui de Hebreus, capítulo 12, verso 8 também, irmãos, que nós vimos agora. Amém? 6, 7, 8. Amém? E vamos aqui, irmãos, também falar uma parábola. Amém? Uma parábola sobre a questão dos filhos de Deus, os filhos do Pai, porque por isso que Yeshua nos falou para chamá-lo de pai, porque se ele é pai, nós estamos sujeitos à correção dele, mas se não estamos sujeitos à correção dele, então ele não é pai. As pessoas falam que é pai, mas não querem obedecê-lo, então não é pai, não, são bastardos, como diz aqui em Hebreus capítulo 12, amém? Então, irmãos, vamos ver, é uma pequena história. Tinha um homem, meus irmãos, que ele saiu e ia comprar o seu café da manhã. Ele ia comprar o café da manhã. Ia comprar leite, pão, manteiga. E na volta que ele comprou, tem um mendigo que chegou para ele e falou: me ajuda, por favor, me ajuda. E aquele homem disse assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho é isso aqui, é pão, manteiga, pode pegar. E aí o mendigo falou: não, eu não quero isso, eu quero é dinheiro. E aí o homem passou adiante e foi em frente até a sua casa. Chegando em casa, ele botou lá na mesa o pão, a manteiga e o leite. E aí veio o seu filho e perguntou: pai, novamente, pão, manteiga e leite? Me deu dinheiro para eu comprar uma coisa diferente. E o pai chegou para ele e falou: não, você vai comer o que tem aqui. Essa é a diferença, meus irmãos. Quanto àquele mendigo, aquele homem não tinha nenhuma obrigação, não obrigou ele a comer o pão, não obrigou ele a participar daquele leite, daquele pão, daquela manteiga. Mas quando chegou para o seu filho, ele obrigou. Por quê, irmãos? Porque assim também o Eterno trata os seus filhos. Você veja bem, quantos estão aí que se dizem do Eterno, mas não querem obedecer a palavra? Então não são filhos. Porque aquele que se obriga a obedecer, sente, é o Pai que lhe manda obedecer. Quando o Eterno fala mandamentos, né? Ele está falando para que obedeçamos a sua santa palavra. Não é um pedido, são mandamentos. Então os filhos obedecem os mandamentos. Por isso que aquele homem, quando chegou em casa, o seu filho queria dinheiro, ele falou: não, você vai comer esse pão, esse leite e essa manteiga que eu acabei de comprar. Amém? Então, queridos, essa é a diferença de quem é filho e de quem não é filho. Quem não é filho pode ficar, ele não queria comer o pão, bom, ficou para lá. Se resolve depois a situação dele. Mas aquele que é filho, chegou em casa, o pai falou: você precisa comer isso aqui, que foi isso que eu comprei, para o café da manhã. E efetivamente aquele menino comeu. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que nós somos aqui. Nós hoje fazemos parte da oliveira que é Israel. Então o Eterno, quando ele fala assim: vós sois meu filho. Amém? Quando ele diz aqui, irmãos, em Deuteronômio capítulo 14, verso 1, quando ele diz: Banim atem lahashem Elohim. Ele está dizendo, irmão, filhos sois do Eterno vosso Deus. Então nós somos filhos de Deus porque estamos sujeitos à Torá. E naquele dia, quando o Eterno perguntar, né, quem cumpriu a Torá, quem aprendeu a Torá e cumpriu a Torá, que cada um de nós vai estar ali abençoado, que cumpriu a Torá, que obedeceu a Torá e vai entrar no Olam Rabá, na vida eterna, no mundo vindouro. Amém? Que o Espírito Santo
continue falando ao coração dos amados, né? Já podemos, os irmãos que vão examinar o Salmo, todos, né? Que temos que examinar o Salmo 27, já pode examinar o Salmo 27 também, e todos de manhã e à noite, nesse abençoado mês de Elu, amém, que está se iniciando. Que o Eterno abençoe a todos, Shalom, Shabbat, Shalom, amém e amém.